E cara, é sério, esses celulares aqui eu não conserto nem que o cliente insista muito ou queira me pagar o dobro. E eu também recomendo que você não conserte, porque senão você pode ter prejuízo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje pessoal resolvi trazer para vocês alguns serviços que eu não faço na minha bancada, nem que o cliente insista muito, queira me pagar o dobro, queira me dar o carro, a casa ou queira fazer qualquer coisa, eu não faço esse tipo de serviço na minha bancada. E eu também recomendo que você não faça, porque senão você pode acabar tendo prejuízo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, quando a gente começa a consertar celular, uma das coisas que a gente mais quer de fato é consertar celular. Por quê? Porque a gente acabou de começar, a gente quer cliente, a gente quer fazer reparo e a gente quer ganhar muito dinheiro. No entanto, a gente tem que entender que existem alguns serviços que se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter prejuízo ou até mesmo coisa pior. Então é importante que você tome muito cuidado com os serviços que eu vou falar nesse vídeo aqui, porque esses serviços eu não faço de jeito nenhum e recomendo que você também não faça. Bom, primeiro serviço, desbloqueios ilegais. Renan, o que é um desbloqueio ilegal? Pessoal, hoje em dia a gente tem alguns tipos de bloqueios no mercado, como por exemplo, o bloqueio de tela aqui, ó. Você pega o aparelho, olha só. Deixa eu pegar aqui, eu não posso olhar para ele, que se eu olhar aqui ele desbloqueia, peraí. Deixa eu ver aqui. Olha só, bloqueou aqui, ó, ele vai ficar pedindo Face ID, e se no caso eu não colocar meu Face ID aqui, ó, no caso, ele vai abrir um bloqueio de tela para mim colocar minha senha, bacana? Esse é o primeiro bloqueio que a gente tem, o bloqueio de tela. Esse bloqueio, ele é bem simples e ele não é ilegal, você consegue fazer esse desbloqueio e ninguém vai vir atrás de você por isso, bacana? Mas bom, depois disso, a gente tem o bloqueio de conta Google, o bloqueio de conta Mi da Xiaomi e o bloqueio de iCloud, que também existe atualmente, que é o bloqueio do iPhone no caso. Pessoal, o desbloqueio aqui, ó, do iCloud do iPhone, da conta Mi da Xiaomi e também da conta Google, eles não são necessariamente ilegais, mas para você fazer o desbloqueio de um iCloud, de uma conta Mi ou de uma conta Google, a justiça, ela exige que você tenha a nota do aparelho, ou seja, então para você fazer, o cliente tem que ter a nota do aparelho. No entanto, pessoal, a gente sabe que hoje em dia praticamente ninguém tem a nota. Por quê? Porque o cliente vai lá, compra o aparelho usado, esse aparelho já vem sem a nota, ele vende, a outra pessoa pega o aparelho, não tem a nota, passa para frente, e assim vai indo, e praticamente ninguém tem a nota. Então a gente não pode ser assim, tão severo nessa parte, porque senão a gente não ganha dinheiro. Então assim, eu faço muito desbloqueio na minha loja sem a nota do aparelho, mas isso acontece quando eu conheço o cliente e eu sei que aquele aparelho não é furtado. Por quê? Porque assim eu sei que aquele serviço não vai me ocasionar nenhum problema futuramente. Em nenhum momento a polícia vai vir na minha loja e falar que eu desbloqueei um aparelho que foi furtado, tá ok? Mas lembrando, pessoal, para quem tá começando agora, vai ter que julgar um pouquinho o cliente pela aparência. Vai ter que olhar pro cliente e pensar, será que esse cliente realmente furtaria um aparelho? Aí, Renan, mas isso é errado. Pessoal, errado é, mas também é errado alguém furtar um aparelho e trazer um aparelho furtado para você desbloquear. E ainda assim acontece o tempo todo. Então, infelizmente, a gente não tem como ter um GPS e saber quem é um cliente honesto e quem é um cliente desonesto. Muitas vezes o cliente pegou o aparelho e comprou de uma pessoa que furtou aquele aparelho e chegou até ele. Ou às vezes esse cliente é de fato alguém que furtou esse aparelho e trouxe para você. Então, infelizmente, agora de início, você vai ter que julgar o cliente um pouquinho pela aparência para que você evite prejuízos para você, tá ok? Mas bom, dito isso, pessoal, o que eu recomendo que você faça de início assim, pelo menos, é o desbloqueio da conta Google, tá ok? Por quê? Porque o desbloqueio da conta Google é o desbloqueio que menos dá problema pra gente. Mesmo que no caso o aparelho às vezes esteja bloqueado, ainda assim, por fazer um desbloqueio de conta Google, você não tem problema. Então assim, para desbloqueio de conta Google, eu sou um pouquinho assim, menos exigente. Agora para desbloqueio de iCloud e conta Mi, na minha região eu não faço. A conta Mi, atualmente eu tô fazendo porque tem um rapaz que faz pra mim, mas eu só faço quando o cliente tem pelo menos a caixa do aparelho. Se o cliente não tiver nem a caixa do aparelho, aí eu não faço, porque a chance daquele aparelho ser furtado é muito grande. Agora de iCloud, pessoal, são somente algumas pessoas que fazem no Brasil. Eu atualmente não faço desbloqueio de iCloud porque eu não acho muito válido pra mim. Mas se você acha válido pra você e você quer começar a fazer isso, você pode começar a procurar alguns métodos pra você tá fazendo, tá ok? Mas bom, só pra deixar claro, o desbloqueio que eu faço ainda é conta Google e conta Mi aqui. Do iCloud eu não faço, mas eu não recomendo que você não faça. Se você quiser fazer, você tá livre também, tá ok? Ah, Renan, mas isso aí não são desbloqueios ilegais. Exatamente, pessoal, o desbloqueio ilegal é o desbloqueio do e-mail. Renan, o que é o e-mail? Quando o seu aparelho aqui, ó, ele é fabricado, ele recebe um código da Anatel. Esse código é chamado de e-mail. Esse código é o que permite o seu aparelho de fazer e receber ligações. Muitas vezes, se esse aparelho for furtado, eu posso ir lá na delegacia com a nota do meu aparelho e pedir para a polícia bloquear esse aparelho. Quando a polícia bloquear, eles vão bloquear justamente esse código. E a partir desse momento, o meu aparelho não faz e nem recebe ligações. Tem alguns aparelhos que nem enviam e nem recebem mensagens também. Vai depender de qual é o tipo de bloqueio, tá ok? No entanto, pessoal, a partir do momento aqui, ó, que o aparelho foi bloqueado, você não faz e nem recebe ligações. E se a polícia pegar você com esse aparelho, verificar o e-mail e descobrir que o e-mail está bloqueado, você vai preso na hora, não tem conversa, tá ok? Tem fiança, tem tudo mais aí, mas no caso você vai preso e ainda assim você vai ter um problema bem grande por isso. Então, ó, eu recomendo que todo aparelho que chegue na sua loja, você faça a verificação do e-mail, legal? Ah, Renan, eu não sei como verificar o e-mail. Pessoal, aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando passo a passo como verificar o e-mail do celular. Caso vocês queiram, eu também posso trazer um vídeo ensinando passo a passo. Se você quiser, é só comentar aqui embaixo. Renan,
traz o vídeo do e-mail, porque assim eu sei que vocês querem, tá ok? Mas olha só, desbloqueio de e-mail, pessoal, no Brasil é crime, tá ok? Assim como você tem um aparelho bloqueado aqui ó, no e-mail, também é crime. Então ter um aparelho bloqueado no e-mail é crime e desbloquear esse aparelho também é crime. Então ó, chegou bloqueado no e-mail, entrega pro cliente e manda ele para casa. Ah, Renan, mas é para trocar a tela. Não troca a tela. Ah, Renan, mas é para trocar o conector. Não troca o conector. Pessoal, aparelho bloqueado no e-mail a gente não trabalha. Entrega e fim de conversa, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, esse daqui é o primeiro tipo de celular que eu não conserto nem pagando. Agora a gente tem aqui o segundo tipo de celular que eu também não conserto nem pagando, que é celular que sofreu oxidação avançada. Renan, o que é oxidação? Oxidação, pessoal, é água. É celular que caiu na água, tá ok? Oxidação é praticamente um nome chique para ferrugem. Quando o seu aparelho aqui, ó, ele cai na água, ele começa a oxidar, que seria, no caso, começar a enferrujar com o tempo, tá ok? No entanto, pessoal, existem alguns aparelhos que a oxidação, ela tá muito avançada. Por quê? Porque quando o aparelho cai na água e às vezes continua funcionando, o cliente não leva para consertar. Por quê? Porque na cabeça do cliente, o aparelho tá funcionando, não tem para que levar para arrumar. No entanto, pessoal, a água nem sempre ela vai começar a agir de imediato. Às vezes o aparelho caiu na água hoje e a água ali, ó, ela fica só em cima assim do componente. Aí com o tempo ela começa a enferrujar. Aí o cliente, ó, continua usando o aparelho. Aí daqui uma semana, 2 dias, 3 dias ou um mês, o aparelho para de vez. Só que quando esse aparelho para de vez, a água já agiu muito, já está tudo enferrujado aqui dentro. Aí não tem mais como recuperar esse aparelho. Quando eu pego um aparelho, eu abro ele e eu noto que ele tem muita oxidação, ou seja, muito sinal aqui de oxidação, eu nem mexo nesse aparelho, eu nem limpo o aparelho. Por quê? Porque tem muito aparelho, pessoal, que o componente, ó, ele está aqui e ele está funcionando, mas o componente está podre e a trilha do componente está podre também. Então, às vezes, ó, você vê a oxidação aqui e você vai fazer uma limpeza. Quando você vai fazer a limpeza, sai o componente, sai a trilha e sai tudo. E nesse momento não tem como recuperar mais essa trilha, porque ela vai direto para baixo de um CI importante. Então, para você recuperar, vai dar um trabalho danado, você vai ter que erguer o CI, fazer um jumper lá embaixo e puxar até aquele componente. Ou seja, nesse momento você pode ter perdido a placa do cliente e vai ter que dar outra placa para ele, simplesmente porque você fez uma limpeza. Então, quando eu pego um aparelho com oxidação avançada, eu nem limpo o aparelho, eu fecho o aparelho, eu explico para o cliente que a água, ela agiu muito naquele aparelho e qualquer reparo pode acabar piorando ao invés de melhorar a situação. Aí eu recomendo que ele faça a troca da placa e eu entrego o aparelho para ele. E eu recomendo que você faça o mesmo. Por quê? Porque, pessoal, eu já peguei muito aparelho oxidado aqui que eu consertava e o cliente voltava com outro defeito. Aí eu consertava e ele voltava com outro. Por exemplo, o aparelho vinha e não carregava, consertava. No outro dia voltava e não pegava o som, consertava. Depois não pegava o Wi-Fi, consertava. Depois o aparelho morreu do nada, eu tinha que dar outra placa para o cliente. Por quê? Porque a oxidação, ela continuava agindo no aparelho. Pessoal, a placa, ela é composta de camadas, bacana? Tem a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E se no caso a água entrar, ó, nessa quinta camada aqui, ó, você não tem como abrir as placas do aparelho aqui, ó, abrir as camadas para você consertar lá dentro e tirar a oxidação. Se a água ela tá aqui no meio, ela vai continuar agindo por dentro do aparelho. Ou seja, toda hora vai aparecer um defeito diferente e você vai ter que consertar. Por isso que no caso eu não conserto uma oxidação avançada, porque senão você casa com o cliente e vai ter muito prejuízo, tá ok? Bom, dito isso, vamos passar aqui, ó, pro terceiro celular, e esse daqui tem muita gente que insiste em consertar nos dias de hoje e que só dá dor de cabeça, que é o celular réplica. Renan, o que é o celular réplica? Bom, pessoal, aqui a gente tem, ó, um iPhone 12 Pro Max, perfeito? Como a gente sabe, pessoal, o iPhone 12 Pro Max, ele é um aparelho um pouco caro. No entanto, tem muita gente que não consegue comprar o iPhone 12 Pro Max e acaba comprando uma réplica, ou às vezes a pessoa compra uma réplica enganada do iPhone 12 Pro Max. Renan, o que é uma réplica? Uma réplica, pessoal, é uma imitação do celular. Então aqui, ó, a gente tem um iPhone e vamos supor que eu pegue aqui uma réplica e coloque do lado dele aqui, ó. Essa réplica, ela vai ser exatamente igual ao iPhone por fora, mas por dentro as peças vão ser completamente diferentes. Por quê? Porque não são peças da Apple, são peças de baixa qualidade que o pessoal coloca para conseguir montar esse aparelho e ele se parecer com o iPhone 12 Pro Max. A questão é que esse iPhone, ele não vai ter a mesma qualidade de imagem na tela, não vai ter a mesma qualidade de câmera, não vai ter, no caso, a mesma qualidade de bateria, não vai ter a mesma qualidade de processamento, entre várias outras coisas aqui. Sendo assim, pessoal, esse aparelho, ele vai dar muito defeito. Por quê? Porque ele é um aparelho de baixa qualidade, então o processamento dele não aguenta tanto quanto o processamento aqui, ó, de um iPhone original no caso. Então quando você começar a usar, ele começa a esquentar, às vezes no caso ele começa a desligar sozinho e às vezes, ó, o conector ali começa a dar defeito. Por quê? Porque são peças de baixa qualidade. Aí o cliente ele traz para você, ó, e ele quer consertar o aparelho. Por quê? Porque ele estava usando e às vezes ele não tem outro. No entanto, pessoal, se a gente pegar esse aparelho para consertar, a gente vai ter dor de cabeça. Por quê? Primeiro, a placa é de baixa qualidade, então ela não suporta a temperatura. Se você tentar aqui, ó, trocar um conector, você vai acabar estufando a placa e você vai ter que dar outro aparelho para o cliente, porque não tem mais como recuperar uma placa réplica. Sem contar que no caso, para aparelhos réplicas, a gente não consegue encontrar uma peça para substituir. Por quê? Porque ele é um aparelho que ele não deveria existir. Sendo assim, não tem peça para repor nesse aparelho, não tem peça para consertar esse aparelho no caso. Então, pessoal, aparelho réplica eu não conserto de jeito nenhum. Primeiro, porque a placa parece um papel. Se você pegar, ela vai quebrar de qualquer jeito. Segundo, porque não tem peça para repor. E terceiro, porque normalmente esse aparelho continua dando defeito, mesmo você consertando muito, tá ok? Bom, dito isso agora, vamos passar aqui para o
último tipo de aparelho que eu também não conserto de jeito nenhum. E o último tipo de aparelho, pessoal, que eu não conserto de jeito nenhum, são no caso aparelhos de marcas pouco conhecidas, como por exemplo Alcatel, Oppo, Huawei ou alguma outra marca. Lembrando, Huawei é bastante conhecida, mas ela não é muito conhecida aqui no Brasil. Pessoal, aparelhos de marcas pouco conhecidas aqui no Brasil são aparelhos muito difíceis de encontrar informação. Você não encontra esquema elétrico, você não encontra peça, você não encontra, assim, métodos para conseguir fazer o reparo. Então fica muito difícil você conseguir reparar um aparelho que é pouco conhecido no Brasil. Muitas vezes aqui, ó, você perde 2, 3 dias consertando o Alcatel e você poderia ter consertado vários outros Samsungs ou Motorolas ou iPhones, porque no caso teria mais informação aqui no Brasil. Então quando eu pego um aparelho que ele tem uma marca muito pouco conhecida, como por exemplo Blue, Alcatel, Oppo ou alguma outra no caso, eu nem deixo esse aparelho entrar na minha loja. Eu já informo pro cliente que no caso eu não faço reparo e eu entrego para ele. E por quê? Porque senão eu vou perder muito tempo naquele aparelho sabendo que a chance de eu conseguir reparar é muito baixa no caso, bacana? Bom pessoal, dito isso, esses aqui são os aparelhos que eu não conserto. Mas agora tem mais um aparelho assim, um tipo de aparelho na verdade que eu não conserto de jeito nenhum quando chega na minha loja, que é aparelho de cliente chato. Renan, como assim aparelho de cliente chato? Pessoal, tem cliente que ele não entende que o reparo do aparelho é somente um reparo. Tem cliente, ó, que pega o aparelho e o aparelho tá destroçado. Não tem aqui, ó, tela inteira, não tem tampa traseira inteira, o conector aqui, ó, tá estourado, bateria tá furada, a câmera aqui tá quebrada e riscada. Às vezes, ó, o aparelho tá detonado. O cliente acha que só trocar a tela do aparelho vai resolver tudo. Aí você nota que enquanto você tá ali, ó, fazendo a ordem, o cliente já pergunta: "Ah, mas vai ficar bom mesmo, né? Ah, mas não vai ficar trocando sozinho não, né? Ah, mas é original mesmo? Ah, não, mas você não consegue fazer um descontinho? Ah, mas isso, ah, mais aquilo, ah, mais aquilo outro." Pessoal, são clientes que são muito exigentes. Normalmente esse tipo de cliente eu acabo não pegando. Por quê? Porque por conta do cliente ser tão exigente, às vezes ele não vai entender que é somente um reparo. Ele vai achar que o reparo vai consertar tudo. Aí você vem aqui, ó, conserta a tela e ele reclama da câmera. Só que antes o aparelho nem tinha um vidro aqui, ó, protegendo a câmera. Então muitas vezes, pelo fato do aparelho estar sem a tela, acabou riscando a câmera aqui. Ou às vezes, no caso, o cliente vem aqui, ó, e ele fala que depois que você trocou a tela, o aparelho está descarregando mais rápido. Sendo que antes o aparelho já descarregava rápido. Ou ele fala que você trocou a tela e o conector aqui, ó, parou de funcionar, dentre outras coisas. Pessoal, esse tipo de cliente é o tipo de cliente que, além de ser chato, também é oportunista. Quando eu noto que o cliente ele é mais ou menos assim, eu nem pego o serviço dele. Eu falo que no caso não tem a peça, eu falo que não estou fazendo aquele tipo de serviço naquele momento, eu falo que não dá para pegar porque eu tenho outros serviços, ou eu dou um prazo muito grande para ele desistir. Por exemplo, eu faço tanto, mas só daqui 10 dias no caso. Se ele aceitar, tranquilo, aí sim eu faço o aparelho. Só que no caso ele vai esperar os 10 dias, porque eu sei que aquele cliente, ele pode me dar prejuízo, tá ok? Ah, Renan, mas isso é errado. Pessoal, errado é eu perder a minha saúde por conta de um cliente que não entende que o reparo só vai consertar aquilo que foi reparado. Que no caso, se ele quer trocar a tela, eu só vou consertar a tela. Todo o resto dos defeitos, eu não tenho obrigação de consertar. No entanto, tem clientes que não entendem. E por isso, a gente tem que evitar isso para que a gente não tenha prejuízo e acabe perdendo a nossa saúde por conta de cliente que não entende, bacana? Bom, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado cada um de vocês e eu espero também que vocês tenham gostado. Lembrando de não esquecer de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Agora sim, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!